O episódio da tentação de Jesus no deserto marca o início decisivo de sua missão pública. Ele acontece imediatamente após o batismo no Rio Jordão, quando uma voz vinda do céu declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Essa afirmação confirma sua identidade e missão. No entanto, antes que qualquer milagre seja realizado ou qualquer ensinamento seja proclamado às multidões, Jesus é conduzido ao deserto. O texto afirma claramente que ele foi levado pelo Espírito. Isso significa que o deserto não é consequência de erro, fracasso ou afastamento de Deus. Ao contrário, faz parte do plano divino de preparação. O deserto, na tradição bíblica, é um espaço pedagógico. É o lugar onde a identidade é provada, as motivações são purificadas e o caráter é fortalecido. Geograficamente, o deserto da Judéia é uma região árida e rochosa, localizada entre Jerusalém e o Mar Morto. O ambiente é marcado por colinas secas, cavernas naturais e pouca vegetação. Durante o dia, o calor pode ser intenso. À noite, o frio é rigoroso. Trata-se de um cenário de extremos. O silêncio é quase absoluto. Não há multidões, não há reconhecimento público, não há aplausos. Apenas solidão. Esse cenário possui profundo significado histórico. No Antigo Testamento, o povo de Israel atravessou o deserto por 40 anos após sair do Egito. Ali enfrentou fome, sede e incertezas. Ali também recebeu a lei e experimentou o cuidado divino por meio do maná. O deserto foi lugar de prova e revelação. Ao mencionar que Jesus permaneceu 40 dias em jejum, o Evangelho estabelece uma conexão direta com essa experiência. O número 40, na tradição bíblica, simboliza período de transição e preparação. Foram 40 dias de chuva no dilúvio. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai. Elias caminhou 40 dias até o Horebe. O deserto de Jesus não é um detalhe isolado. Ele se insere numa tradição de formação espiritual. Durante 40 dias, Jesus jejua. O jejum, no contexto judaico, representa arrependimento, dependência e busca pela vontade de Deus. Não é apenas privação física, mas disciplina espiritual. Ao final desse período, o texto declara algo simples e profundamente humano: teve fome. Essa frase ressalta a realidade da encarnação. Jesus experimenta plenamente a condição humana. Ele sente fraqueza, necessidade e limitação física. É nesse momento que surge o tentador. A primeira tentação começa com uma frase condicional: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." A estratégia é clara. O ataque não se dirige apenas à fome, mas à identidade. Pouco antes, Deus havia declarado publicamente quem ele era. Agora, surge a tentativa de questionar essa identidade. Transformar pedras em pão não seria em si um ato imoral. Jesus tinha poder para realizar milagres. O problema não está na capacidade, mas na motivação. A proposta consiste em usar o poder de forma independente da vontade do Pai. É a tentação da autonomia absoluta, da satisfação imediata. Jesus responde citando o livro do Deuteronômio: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Esse versículo relembra o período em que Israel dependia do maná no deserto. A lição é clara: a vida humana não se sustenta apenas por recursos materiais. Há uma dimensão espiritual essencial. A segunda tentação desloca o cenário para Jerusalém, no ponto mais alto do templo. O templo era o centro religioso da nação judaica, símbolo da presença divina. Lançar-se dali e ser protegido por anjos teria enorme impacto público. Desta vez, o tentador cita o Salmo 91, sugerindo que Deus prometeu proteção aos seus servos. Aqui a tentação torna-se mais sofisticada. Não se trata mais de necessidade física, mas de reconhecimento e validação. É a tentação do espetáculo.
É o convite para provar publicamente a própria identidade por meio de um ato extraordinário. Jesus responde novamente com a Escritura: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele demonstra que fé não significa exigir provas de Deus. Confiança não se baseia em demonstrações espetaculares, mas em fidelidade constante. Testar Deus seria inverter a relação de confiança, colocando o Criador à prova. A terceira tentação amplia ainda mais a proposta. O tentador mostra todos os reinos do mundo e sua glória. A oferta é direta, poder e autoridade em troca de adoração. Essa é a tentação do atalho. Jesus veio anunciar o reino de Deus. Contudo, o caminho para esse reino passaria pela cruz, pelo sofrimento e pela rejeição. A proposta apresentada oferece glória sem sacrifício, autoridade sem obediência, domínio sem fidelidade. Trata-se de uma distorção da missão. Jesus responde de forma decisiva: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ele reafirma o princípio central da fé monoteísta: somente Deus é digno de adoração. Não há negociação possível quando se trata de lealdade espiritual. Após essa resposta, o texto afirma que o tentador se afasta e os anjos vêm servi-lo. Isso indica que a tentação tem limite. A resistência não é permanente, mas exige perseverança. O cuidado divino não abandona aquele que permanece fiel. Ao analisar as três tentações em conjunto, percebemos que elas representam três grandes áreas da experiência humana: necessidade, reconhecimento e poder. Primeiro, o corpo, depois, a imagem pública, por fim, a autoridade e influência. Essas dimensões continuam presentes na vida contemporânea. A narrativa, portanto, não é apenas histórica, mas formativa. Outro detalhe importante é que todas as respostas de Jesus vêm do livro do Deuteronômio, especificamente de passagens relacionadas à experiência de Israel no deserto. Isso reforça a ideia de que ele revive simbolicamente a trajetória do povo, mas permanece fiel onde houve falha. Onde Israel reclamou da fome, ele confia. Onde Israel testou Deus, ele obedece. Onde Israel se inclinou à idolatria, ele reafirma a adoração exclusiva. O deserto, então, funciona como um microcosmo de toda a missão de Jesus. Ao longo de sua vida pública, ele enfrentará pressões semelhantes. As multidões pedirão sinais extraordinários. Haverá expectativas de um Messias político. Até mesmo na cruz, ouvirá: se és filho de Deus, desce. A tentativa de questionar sua identidade reaparece repetidamente. Do ponto de vista educacional e formativo, esse episódio ensina que identidade sólida precede ação eficaz. Antes de ensinar, Jesus enfrenta a si mesmo no silêncio. Antes de liderar, ele reafirma sua fidelidade. O caráter é fortalecido na solidão, longe da aprovação pública. O deserto também revela que nem toda oportunidade é legítima. Algumas propostas parecem boas, mas desviam do propósito maior. Discernimento espiritual envolve compreender não apenas o que é possível, mas o que é adequado ao chamado. Além disso, a narrativa demonstra que a tentação não é pecado. Ela faz parte da experiência humana. O pecado reside na escolha de ceder. Jesus enfrenta a tentação sem pecar, mostrando que resistência é possível. A presença final dos anjos simboliza cuidado e restauração. A provação não é infinita. Há um tempo de consolação após a resistência. O deserto prepara para a missão que começa em seguida, quando Jesus inicia sua pregação na Galileia, anunciando a proximidade do reino. Portanto, a tentação no deserto não é apenas um relato de confronto espiritual. É um momento de definição de identidade, reafirmação de propósito e consolidação de fidelidade. Ela estabelece o padrão pelo qual toda a missão será conduzida: obediência ao Pai, centralidade na palavra e rejeição de atalhos. O deserto não interrompe o chamado,
ele o fortalece. A prova não enfraquece a missão, ela a purifica. E a fidelidade silenciosa prepara o caminho para a atuação pública. Assim, antes dos milagres, houve silêncio. Antes da autoridade reconhecida, houve resistência. E antes do anúncio do reino, houve a vitória interior no deserto. Essa sequência revela que a verdadeira força nasce da fidelidade invisível, construída longe dos olhares humanos, mas sustentada pela convicção profunda da identidade e da missão recebida. Deus já foi à frente. Inscreva-se e fortaleça sua fé todos os dias.